noite. Me chamo André Laia, sou professor da Universidade do Estado do Pará, UEPA, e hoje nós falaremos sobre calorímetros. Então nós estamos aqui no laboratório de física, nós vamos fazer um estudo experimental sobre o calorímetro. Primeiro vamos ver um rápido conceito da calorimetria em si. Então a gente estuda o calor, e o calor ele basicamente é o que? É energia em trânsito. E a gente vai ter essa energia em trânsito sempre que a gente tiver corpos com temperaturas diferentes. E, naturalmente, o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Nós temos o calor sensível, que é quando ocorre uma variação de temperatura da substância, e o calor latente, que é quando há uma variação do estado físico da matéria. E a capacidade térmica, que é a quantidade de calor trocada por variação de temperatura. E o calor específico, que é dado pela quantidade de calor trocado dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Então, o calorímetro ele é um aparelho que mede a energia térmica entre os corpos que possuem diferentes temperaturas. O primeiro calorímetro construído foi um calorímetro feito de gelo. Claro que não é um calorímetro ideal, então vários outros calorímetros foram construídos ao longo do percurso. O calorímetro possui algumas funções, são elas a de medir o calor, de isolar termicamente um corpo e de conservar uma certa substância a uma dada temperatura. Então, o princípio básico de um calorímetro é esse que aparece na imagem. Então você tem um recipiente, esse recipiente é hermeticamente fechado, você pode introduzir nesse recipiente uma fonte de aquecimento para aquecer um certo corpo. Normalmente a gente coloca um líquido, como por exemplo a água. A gente coloca ali também um termômetro para verificar a temperatura em tempo real e um sistema para fazer a agitação desse líquido. E aí nós temos uma tampa para vedar tudo isso e reduzir a troca de calor com o meio. Então aqui nós temos alguns passos para serem executados nesses experimentos. A gente vai ver mais a fundo adiante. Então, quando a gente quer verificar o calor trocado em um corpo, você tem normalmente duas situações. Um corpo vai receber calor, enquanto o outro vai perder calor. Nesse total, a troca de calor total que vai existir ali vai ser igual a zero, porque todo calor perdido por um corpo vai ser recebido por outro corpo, se o sistema estiver isolado termicamente. A gente vai para o experimento. Então, no experimento, nós temos dois tipos de calorímetros. Um que consiste em uma garrafa com uma resistência e um agitador, e outro que consiste em um recipiente de isopor com uma tampa, uma resistência para produzir o aquecimento de forma elétrica e um agitador. Basicamente é isso que consiste o nosso calorímetro. Então, conhecendo nossos calorímetros, a gente vai escolher um. Vou escolher esse daqui, algo mais comum que a gente vê. E, além do calorímetro, a gente vai utilizar nesse experimento um termômetro. No caso aqui nós temos um termopar. Nós vamos utilizar uma balança de precisão para verificar exatamente a massa de água que a gente vai estar utilizando. E uma água com um becker aqui para fazer a medida. Então, a gente primeiro digitarou esse becker e depois acrescentou a quantidade de água aos poucos até chegar à massa que a gente quer. No caso aqui a gente tem 100 gramas de água. Além disso, a gente está utilizando também uma fonte de alimentação para fazer o aquecimento da água dentro do calorímetro. Então a gente vai destapar o calorímetro e colocar essa quantidade de água nele, 100 gramas de água. Após isso, a gente vai novamente tapar o calorímetro e vai estar ligando o sistema. O que a gente vai estar medindo no final das contas? A gente vai estar medindo a capacidade térmica desse calorímetro. O que significa isso? A gente vai estar verificando quanto calor é necessário para ele variar 1 grau Celsius. Essa informação é muito importante quando a gente estiver analisando a transferência de calor de dois corpos diferentes misturados dentro desse calorímetro. Então, parte do calor desse sistema vai ser liberado para o próprio calorímetro. Ele vai fazer parte desse sistema. Ele vai ser um terceiro corpo ali no processo. Então, a gente vai estar ligando a nossa fonte
eu vou estar limitando aqui a corrente que eu quero que passe pelo circuito. Vamos iniciar aí em 2 amperes e 9 volts. Um valor típico aqui, vamos ver como é que vai se comportar. Então, inicialmente, nós temos o temor par marcando 29 graus e vamos começar a contar. Coloque aí no cronômetro, por favor, quanto tempo vai levar para essa água aquecer. Então, passando pelo sistema, nós temos aqui 1,45 amperes e 9 volts. Então, depois de 1 minuto, a gente chegou a 31,6 graus Celsius. Após 2 minutos, a gente chegou a 33 graus, mantendo o mesmo sistema ali, certo? Com 9 volts e 1,44 amperes. Após 3 minutos, a temperatura é de 34,6 graus Celsius. Após 4 minutos, a gente chegou à temperatura de 35,8 graus Celsius. Então, após 5 minutos, a gente chegou a 37,1 graus Celsius. Agora são 6 minutos e deram 38,4 graus Celsius. A corrente variou, mas variou muito pouco. Até o momento pode desprezar essa variação. Então, já 7 minutos e a temperatura chegou a 39,3 graus Celsius. Já variamos um pouco mais de 10 graus. Então, a gente já chegou a 8 minutos e agora deu 40,3 graus Celsius. Certo? Após 9 minutos, a gente chegou a 41,6 graus Celsius. Certo? Então, após 10 minutos, a gente chegou a uma temperatura de 42,9 graus Celsius. Vamos então agora interromper o aquecimento. E agora nós vamos plotar os nossos resultados. Então, daqui a pouquinho vamos ver como ficou. Certo? Então, após coletar os dados, a gente pode analisar esse sistema, considerando que a energia fornecida em forma de calor vai ser dada pela diferença de potencial da fonte vezes a corrente da fonte, vezes a variação do tempo decorrido no processo. Essa energia fornecida, então, vai produzir uma variação do calor do sistema. Sistema esse que é o calorímetro mais a água. Então, consideramos aí a massa do calorímetro vezes o calor específico do calorímetro, vezes a variação da temperatura e mais a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura. A massa vezes o calor específico é a capacidade térmica do calorímetro. É o que a gente quer encontrar nesse caso. Vezes a variação de temperatura vai ser igual a do aquele resto ali. Então a gente coloca em evidência a variação da temperatura e aí nós temos que a capacidade térmica do calorímetro mais a massa vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura vai ser igual então à energia fornecida no sistema. Então a gente pode plotar um gráfico relacionando a energia fornecida para o sistema com a variação da temperatura. O coeficiente desse gráfico vai representar essa quantidade entre parênteses. A capacidade térmica do calorímetro mais a massa da água vezes o calor específico da água. Plotando a energia fornecida pelo sistema para o sistema em função da variação da temperatura, nós temos esse gráfico. Então, no eixo X, a gente tem a variação da temperatura em graus Celsius e no eixo Y, a gente tem a energia fornecida para o sistema, obtida pela multiplicação da diferença de potencial vezes a corrente vezes a variação de tempo. Então, fazendo um ajuste linear, nós encontramos que essa inclinação é de aproximadamente
524. Tá? Então a gente vai considerar que esse coeficiente é de 524. Então nós igualamos a capacidade térmica do calorímetro mais a massa de água vezes o calor específico da água a 524. Então, fazemos um rápido cálculo e encontramos que a capacidade térmica desse calorímetro é de 105,4 joules por grau Celsius. Então, ele precisa de 105,4 joules para variar 1 grau Celsius. Okay. Com base nesses dados, a gente pode agora fazer misturas de substâncias diferentes nesse calorímetro e a gente vai saber que parte da energia do sistema vai ser fornecida para variar a temperatura do calorímetro. Então, a gente vai ter nessa composição 3 corpos, os 2 corpos misturados mais o calorímetro. Esses 3 corpos vão interagir para chegar a uma temperatura de equilíbrio. Essa prática ela pode ser feita substituindo esse calorímetro, no caso de você não ter, por exemplo, uma garrafa térmica. Você pode usar uma garrafa térmica e misturar 2 porções de água diferentes. Você também pode utilizar caixinhas de isopor ou qualquer outro item nesse sentido. Você obrigatoriamente vai precisar do quê? Vai precisar de um termômetro. Ah, professor, mas eu não tenho uma fonte de alimentação. Você pode aquecer a água em um forno ou em um fogão e misturar 2 porções de água diferentes. E trabalhar com o sistema como se fossem 3 copos, o calorímetro, uma porção de água e a outra porção de água. Você vai misturar esses 3 itens, água, por exemplo, a temperatura ambiente e água a 50 graus Celsius, mistura, espera chegar ao equilíbrio térmico e considera aí esses 3 corpos no cálculo para você encontrar a capacidade térmica desse calorímetro. Ok? Então era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.